Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal do YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Luz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos voltar a falar aqui, né, do nosso Festival do Rio, tá? Eu peguei a repescagem aí, tá certo? E hoje eu quero falar de uma coprodução Israel, Alemanha, França e Chipre, chamada IS, que está abordando a questão muito contemporânea do genocídio na faixa de Gaza, tá? Vou ter que dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá, gente? Pra gente poder falar sobre esse filme aí, tá? Ele teve na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes esse ano, tá certo? E esse filme, ele fala de quê? Ele fala de um casal, né? O cara se chama Y, né? E a mulher dele se chama Yasmin, né? Eles são um casal que trabalha, né? O Y, ele é um pianista, né? E a Yasmin é uma dançarina, né? E eles fazem... eles são animadores de festas, né? Para essa elite sionista de Israel, né? E eles fazem raves muito pesadas, com... trabalhos muito degradantes, coisa e tal, né? E eles estão sempre ali aceitando, né? Tudo que essa elite sionista, né, pede, por mais degradante que ela seja, né? Por mais degradante que esse trabalho seja, né? Eles estão querendo juntar dinheiro, né, para poder dar uma vida boa pro filhinho deles, né, para eles poderem ter um bom futuro, né? Até que chega uma hora que um cara dessa elite sionista pede, né, mostra a letra de uma música, né, que é uma, vamos dizer assim, um hino, né, israelense, né, que exalta o massacre, que exalta o genocídio em Gaza, né, e pede para esse pianista musicar, né, esse hino, vamos dizer assim. Gente, esse hino ele existiu, tá, realmente, tá certo? Ele pegou uma música, né, um outro hino israelense antigo e colocou essa letra em cima. Foi feito um videoclipe, né, com crianças cantando, exaltando esse genocídio, exaltando esse aniquilamento dessa população palestina. Esse vídeo aparece no filme, inclusive, né? Eles colocaram até tarjinhas pretas nos olhos das crianças para proteger a identidade das crianças, tá? Mas esse vídeo é real, tá? E o filme meio que... Eu acho que ele faz meio que uma fantasia de como esse hino apareceu. Ele faz uma história fantasiosa de como esse hino apareceu. Gente, eu vou ter que beber um pouco d'água aqui, que eu tô com minha garganta muito ruim, tá? Perdão, gente. Mas aí o que acontece? O Y, ele vai... ele não sabe se ele vai fazer essa música, se não vai. A Yasmin não quer que ele faça essa música, coisa e tal, né? E o próprio Y, ele meio que cai nessa vida aí. Ele volta, né, para uma ex-namorada, né? Ele some de casa por um tempo, volta para a ex-namorada tá ali na faixa de Gaza, próxima à faixa de Gaza, vendo todas aquelas coisas horríveis acontecendo, né? Ela fala também, né, com riqueza de detalhes, o que aconteceu quando houve a invasão do Hamas, né? Que o Hamas saiu matando gente para tudo quanto é lado também, né? O que acabou detonando, né, essa guerra mais recente, essa invasão a Gaza mais recente e essa destruição de Gaza, né? E o mais curioso é que tem uma cena no filme que mostra, né, eles com a faixa de Gaza ao fundo sendo bombardeada em tempo real, né? Uma coisa assim bem sinistra mesmo, né? No caso, aquilo ali realmente estava acontecendo um massacre ali, sendo usado como pano de fundo do filme. Pois bem, né? Isso vai acabar provocando um choque, né, entre Yasmin e esse compositor, o Y, né, o marido dela, coisa e tal. Ela acaba abandonando ele, mas depois acaba voltando, né? E o filme termina com os dois andando juntos numa estrada à noite, né? Gente, esse filme ele é um pouco perturbador. Por quê? Porque esse filme é uma grande rave, né? Você vê cenas de rave quase que o tempo todo. A gente se lembra que a incursão do Hamas já começou justamente numa rave, né? E essas raves acontecem no filme recursivamente, recorrentemente, com coisas muito amorais e degradantes acontecendo nessas raves, e ao mesmo tempo, né, as notícias falando da quantidade de mortos, né, que estava tendo na faixa de Gaza com os bombardeios, e essas raves acontecendo como se
nada tivesse nenhuma guerra tivesse acontecendo ali do lado, né? Então o filme ele tenta chocar, por esse contraste ele tenta chocar as pessoas por causa disso. A gente tem que lembrar que é uma produção israelense que está contra, né? Claramente contra, né? Essa incursão, né, militar na faixa de Gaza, né, contra esse genocídio na faixa de Gaza, né. Agora, eles massificam muito essa coisa da rave de mostrar como essas pessoas sionistas, né, elas têm uma moral altamente degradante, né, no final das contas ali, né. Interessante perceber isso também. Ao mesmo tempo, né, o nosso protagonista que estava ali com essa crise de consciência de se ele botava a letra na música ou não, ele acaba, né, dando o braço a torcer, ele acaba caindo nessa espiral de degradação, tá? O que provoca o afastamento da esposa dele, que a gente achava que era um afastamento definitivo, mas no final do filme ela volta para ele, né? Então fica uma coisa meio esquisita, é um filme de sentimentos altamente conflitantes, porque os caras ali, os nossos protagonistas, né, eles estão trabalhando com essa elite sionista, né, para poder juntar dinheiro, arrecadar. Ao mesmo tempo eles estão, vamos dizer assim, com uma, como podemos dizer, com uma dor na consciência de estar atendendo aos interesses daquela elite sionista, coisa e tal, mas tem horas também que eles meio que largam de mão, entendeu? Como o pianista, por exemplo, porque apesar do seu drama de consciência, ele acaba fazendo a música para a letra, né, que era altamente nazista, né, no caso mesmo, né? E a mulher, né, que tinha largado ele, depois volta, né? Então é um negócio meio estranho, né? Então a gente vê que é um filme que fica ali, né? Perdão, tateando com essa moral questionável o tempo todo, né? A gente vê que nossos protagonistas não são pessoas propriamente polidas, elas também estão meio que mergulhadas, né, nessa torrente aí que essa sociedade israelense, essa sociedade sionista tem, né, que está ali realmente sendo retratada de uma forma totalmente amoral e degradante, porque ela está, inclusive, encaminhando, né, um genocídio, né, no final das contas. Então, nossos protagonistas não são exatamente os caras bonzinhos da história que vão lutar contra essa elite sionista. Eles têm um movimento de aproximação e de afastamento dessa elite sionista, né? E eles também vão ter comportamentos morais e amorais ao mesmo tempo, né? Então o filme ele é inquietante por causa disso, tá? Agora, o grande detalhe é que toda essa parte de rave ela foi muito exagerada no filme, e era um filme que tem 2 horas e meia de duração. Ele poderia ser um filme mais curto, tá? E essa questão das raves também, né? Dessas grandes festas, elas podiam também ser um pouco mais enxugadas no filme. Foi uma coisa também que acabou ficando um pouco maçante no filme também. De qualquer forma, é um filme é um filme feito em Israel que está questionando, tá, esse massacre em Gaza, esse genocídio em Gaza. Então, ele é interessante justamente por causa disso, que é um produto cultural feito pelos próprios israelenses que está questionando essa ação sionista em Gaza. Então, vale a pena dar uma olhada nesse filme, sim. Tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacial.tudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. את קורא לי ואני קורא לך. Do it for the drama, don't do it for the fame. You want to be my הנה הוא. שלח עוד משהו. You have some. When you is around. הוא רוצה שאני אלחין אותה. תעשה את זה? אני אגיד לך שאני במשבר אישי, אומנותי, מוסרי בגודל של הר בעומק של מכתש. ספרי מה היה ב7 באוקטובר.
מקדש, אין אלוהים. ניכנע התינוק שלי. שתי מילים בעולם. כן. לא. מה שלך?